O texto que a gente vai falar hoje está ali, para quem esquecer na hora que eu estiver procurando, é Mateus 14, do 22 ao 33. Eu peço que os irmãos abram para poder acompanhar. Enquanto vocês vão abrindo, queria dar uma contextualizada na história para vocês entenderem o que estava acontecendo antes disso aqui acontecer. Jesus tinha acabado de receber uma mensagem muito triste, e aí ele tinha ido para um lugar isolado para ficar sozinho para orar. E aí, quando ele foi para o lugar isolado, chegou uma multidão seguindo ele, pedindo para ele curar, pedindo para conversar com ele. E ele foi lá e conversou com a multidão. Ele foi lá e curou a multidão. E aí o tempo passou, os discípulos chegaram para ele e falaram assim, tá ficando tarde, eles precisam ir para casa. Eu não vou deixar, Jesus falou, né? Jesus, eu não vou deixar eles irem para casa com fome. O que vocês têm de comida aí? Ah, Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Tipo, para uma multidão gigantesca, assim, os caras em estádio de futebol. Aí, traz aí. E aí Jesus multiplicou para todo mundo. E aí essa história vem em seguida. Acompanha aí. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele se despedia das multidões. Depois de mandá-la para casa, Jesus subiu sozinho no monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento muito forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos os viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus disse, não tenham medo. Coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se realmente é o Senhor, então ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no forte vento e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, ele disse. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então, os outros discípulos adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Eu posso dizer, com certeza absoluta, que todos aqui têm medo. Ou pelo menos já sentiram alguma vez. Sim, até os adultos têm medo. Não é? E eu não vou dizer que os medos deles são maiores ou menores do que o de vocês. Porque se é um medo, é uma coisa que é importante pra gente, não é? Então não tem essa de medo ser grande ou pequeno. Tem gente aqui que tem medo de barata. Não vou apontar quem. Tem gente que tem medo de aranha, de cobra, de rato. Tem gente que tem medo de passar vergonha em público, de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de decepcionar os pais, de perder o emprego, de não se casar, de se perder no meio da cidade sem GPS, assim. Ou dos pais no shopping, no mercado, em qualquer outro lugar. Ou aqueles medos mais estranhos, tipo, ficar perdido no meio do oceano sem ter terra à vista. Bom medo, cara, imagina. Mas é difícil isso acontecer com a gente. Ou o medo de umas coisas grandes caírem em cima de você. Eu tô falando isso porque eu tinha medo disso quando eu era pequena. Eu passava perto de prédios, aí eu olhava pro prédio e falava, isso vai cair em cima de mim. Aí eu passava, e quando um prédio não caía, eu falava, ufa. E na hora de dormir, eu deitava na cama e ficava olhando para a parede. E aí começava a dar até tontura. Meu, isso vai cair em cima de mim. Já estava rodando, assim, já estava se balançando. Vai cair, certeza. E aí eu orava, Jesus, segura essa parede. As pessoas falam que tem que aproveitar a infância. Como que eu vou aproveitar se essa parede cair em cima de mim? Inclusive, essa hora de dormir era complicada para mim. Porque eu tinha outro medo também. E esse outro medo eu não admitia para ninguém. Porque eu detestava ter medo ou ter coisas parecidas com as outras pessoas. E esse é um medo mais comum. Vou falar para vocês que até hoje, acho que umas 4 ou 5 pessoas só sabem desse medo meu. Eu morria de medo do escuro. E na hora de dormir, as luzes ficavam apagadas. Só que eu deixava a janela aberta, né? Porque pelo menos tinha a luz da lua, né? Quando tá escuro não dá. Só que aí a luz da lua entrava, batia em umas roupas com cabide que tinha perto da minha cama, assim. E aí formava uma sombra. E, cara, aquela sombra
Gente, aquela sombra me dava tanto medo. Eu jurava que tinha um gnomo malvado no meu corredor. E qualquer hora ele ia me atacar. Sério, eu jurava. Um gnomo malvado. E se não fosse me atacar, ia atacar meus pais. Então, mesmo esquema, né? Vamos orar. Deus, me ajuda. Quero aproveitar minha infância, que sei lá o quê. E com o tempo eu descobri, né, que aquilo era só uma sombra. No caso, eu tirei o cabide dali e percebi que não tinha mais gnomo, então era o cabide. E que eu não precisava ter medo daquilo, porque não ia me fazer mal algum. Mas os discípulos também tinham medo. E talvez eles até tivessem aquele medo que eu comentei de ficar preso no meio do oceano, perdido, né? Sem ter terra à vista. E para eles é muito mais comum, porque alguns deles eram pecadores, todos eram no caso. Alguns deles eram pescadores. E os que não eram pescadores viajavam muito com Jesus de barco. Então era muito mais possível para eles, né? Ficar com medo de ficar perdido no meio do oceano. Mas nessa história que a gente leu, eu identifiquei 3 situações que eles ficaram com medo. E eu queria compartilhar essas situações com vocês. Jesus, ele pediu para os discípulos irem na frente dele, certo? Enquanto ele se despedia da multidão. E os discípulos foram. Só que aquela região que eles estavam, por causa das montanhas e por causa o vento vinha muito forte e deixava as águas muito agitadas. E as águas se agitavam muito facilmente. E eu acho que o plano deles nem era ir tão fundo, porque eles só iam passar de um lado para o outro. Mas por causa do vento, o vento empurrou eles para muito, 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 muito fundo. Então eles estavam tentando, acho que voltar até para a borda. E começou a ficar agitada a água, sei lá o quê. E eles começaram a ficar com medo. E a gente sabe que eles tinham medo dessa situação de mar agitado, de tempestade, porque eles já passaram por isso outras vezes e a gente via que eles tinham medo, né? Teve uma situação, vocês conhecem, que Jesus estava com ele no barco. E aí o mar começou a tempestade, né? Começou a se agitar. E aí eles acordaram Jesus, que Jesus estava dormindo, né? A única hora que Jesus dorme, coitado, foram lá, acordou ele. Jesus, acalma aqui, a gente vai morrer. E aí Jesus acalmou a tempestade. Então, os discípulos sabiam que Jesus podia acalmar a tempestade. Mas Jesus não estava com eles. Jesus tinha mandado eles ir antes, não é? E agora? O que vai acontecer? Eu acredito que eles estavam se sentindo muito sozinhos. Aquele sentimento de não poder fazer nada, sabe? Quem aqui já ficou preso no shopping, ou perdido no shopping, no mercado, na igreja, em qualquer outro lugar? Pode ser os adultos também. Eu sei que vocês já se perderam quando vocês eram crianças, não? Então, eu acho que era mais ou menos isso que eles sentiram naquela hora. Esse sentimento de ficar sozinho, de não ter o que fazer. Eu chorava, cara, porque não sabia o que eu fazia. Não tinha o que fazer. E era mais ou menos isso que eles estavam sentindo naquela hora. Mas exatamente nessa hora que eles estavam sentindo isso, Jesus tinha subido no monte para orar. E ele viu o que os discípulos estavam passando. Ele não pensou 2 vezes, né? Ele desceu e foi ajudar os discípulos. Nós também passamos por isso de vez em quando. Nos sentimos assim, sozinhos, sem poder fazer nada. Às vezes temos várias pessoas à nossa volta e mesmo assim a gente se sente sozinho. Ou às vezes a gente tem várias ferramentas para utilizar para fazer alguma coisa e parece que nenhuma delas funciona. E nessa hora a gente sente medo. Tudo pode acontecer. Mas Deus vê tudo que a gente passa. E Ele está ali observando, vendo tudo que acontece. E Ele nos ama tanto que Ele faria qualquer coisa para nos ajudar a sair dali. E Ele é Deus. Ele não pode fazer tudo? Pode. Nesse caso, Jesus simplesmente foi andando sobre as águas. Normal, né? Faço isso todo dia. Só que quando a gente está com medo, a gente inventa outras coisas maiores na nossa cabeça. A gente faz uma coisinha assim virar uma montanha, não é? Vocês podem até me achar louca por ter visto um gnomo malvado, mas o que os discípulos passaram era bem parecido. Jesus estava chegando perto, e se você for olhar em outros evangelhos, diz que Jesus passava adiante. Mas Jesus não ia passar. Ele saiu da montanha que ele estava orando para acudir os discípulos. Ele ia passar reto assim, chegar na outra margem? Não, né? Ele passou adiante. Na verdade, ele foi acompanhando o barco para ver como os discípulos iam reagir. Se os discípulos iam falar, é Deus, ele pode andar na água, é normal. Ó, entra aí.
Ou se eles iam se assustar, não sei. O que os discípulos fizeram? Se assustaram. Eu acho que se os discípulos estivessem calmos, eles até podiam olhar e falar: caraca, meu, Jesus está andando sobre as águas, olha ali, olha lá, mano. Loucão, ô mestre, entra aí no barco com a gente. Mas eles estavam apavorados. Vocês sabem o que é apavorados? O que é apavorado? Mais assustado. Muito assustado. Com muito, 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 muito medo. E era assim que eles estavam se sentindo. E aí eles gritaram: um fantasma! E eu acho que nessa hora eles começaram a correr igual louco no barco, sabe? Igual o desenho animado mesmo. Correr assim, gritando. Uma bagunça, assim. E a Jesus falou: calma! E eles só se acalmaram quando Jesus falou: calma! Sou eu, não precisa ter medo. Interessante que esse sou eu que Jesus fala nessa hora é o mesmo eu sou que Deus fala para Moisés lá no deserto. Não sei se vocês lembram dessa história. Então, ele estava falando: sou eu, sou Deus. Não precisa ter medo. Porque quando a gente está com Deus, a gente precisa ter medo de alguma coisa? Ele pode fazer tudo. Às vezes nós não percebemos quando Jesus está cuidando da gente. A gente não percebe quando Ele está ensinando a gente. Não percebe o que Ele está fazendo na nossa vida. E o que Ele está fazendo através de nós. E aí nós ficamos com medo. Por isso que é muito importante a gente sempre parar e observar. O que será que Deus quer com tudo isso? E mesmo se a gente não souber, mesmo se a gente não entender, a gente precisa confiar. Porque Ele é Deus. Ele sabe de tudo. Ele não sabe só do agora. Ele sabe do amanhã, e do depois, e do depois, e do depois. Então, Ele sempre tem o melhor para a gente. Então, a gente sempre precisa parar e perceber o quanto Jesus está cuidando da gente, e o quanto Ele está usando a gente para desempenhar o plano dEle, o grandioso plano que Ele tem para a nossa vida, e para a vida de todas as outras pessoas, e para a salvação da humanidade. Jesus só queria, naquele momento, mostrar mais uma vez para os discípulos que Ele era Deus. O Filho de Deus. Só que os discípulos estavam cegos de medo. Estavam cegos demais com medo para perceber isso. E temos que admitir que muitas vezes isso acontece com a gente também. Depois que Jesus disse que era Ele, que Jesus disse que era para o povo se acalmar, o corajoso Pedro encheu o peito, falou: se é você mesmo, fala para eu andar sobre as águas. E o que Jesus falou? Vem. Cara, eu imagino que nessa hora Pedro tenha ficado paralisado, assim, tipo, como assim vem? É sério que eu posso andar? Mas ele foi, né? Ele confiou e pisou na água. E ele foi, cara, ele conseguiu andar sobre as águas. E ele até que foi bem. Deu 1, 2 passos, mas alguma coisa fez ele começar a afundar. Quem lembra o que fez ele começar a afundar? Ele ficou apavorado. Isso aí, o medo, a ventania. Na minha linguagem da minha Bíblia fala que ele virou a atenção, tornou a atenção dele para as ondas, para o vento. Porque o vento já estava lá, as ondas já estavam lá. Mas ele tornou a atenção para aquilo. Quando a gente aceita Jesus na nossa vida, quando a gente começa a caminhar com Ele, Ele nos chama para andar sobre as águas do mundo. A gente vê um monte de coisa errada que as pessoas fazem. A gente conhece um monte de pessoas que não conhecem a Jesus, que não acreditam nele. E Ele nos convida a andar por cima disso e não ser influenciado por essas pessoas. Ver um monte de coisa errada que as pessoas fazem e não ser atraído por aquilo. Por mais divertido e emocionante que aquilo pareça. E enquanto estamos olhando para Jesus, enquanto o nosso foco está nele, como Pedro estava no começo do caminho, nós conseguimos? Nós conseguimos. Mas assim como Pedro, às vezes a gente começa a prestar mais atenção em outras coisas. A gente tira o nosso foco de Deus e começa a confiar em nós mesmos ou nas outras pessoas. A gente começa a se admirar pelas coisas que as outras pessoas fazem e quer copiar elas em vez de querer copiar Jesus. E
Quando começamos a confiar demais em nós mesmos, nós começamos a afundar. E quando a gente afunda, a gente se afasta de Deus. A gente se afasta de Jesus. O cara que estava nos ajudando, sabe? Que estava fazendo a gente andar sobre as águas. Quando a gente começa a se afundar, a gente começa a se afastar dele. E aquele sentimento de solidão, de não poder fazer nada, volta tudo de novo para a gente. E isso não é bom. Não é bom a gente se distanciar de Jesus. Porque uma vez com ele, a gente sabe que nenhum lugar é melhor do que estar ali com ele. Quando a gente está com ele, ele nos dá esperança, ele nos dá paz, ele nos tira o medo. Afinal, ele é o Deus Todo-Poderoso. A gente não precisa ter medo quando a gente está perto dele. Mas Pedro nos dá uma dica nessa história. Quando ele começa a perceber que ele está se afundando, ele já ergue a mão e fala: Jesus, me salva! E Jesus pega a mão de Pedro, pergunta: por que você duvidou? Como quem diz: cara, não precisava. Você podia confiar em mim aqui, ó. Viu? Tô te levantando, tô te levando até o barco. Eu tô andando em cima das águas. Você pode confiar em mim. Nós também temos medo, mas nós não precisamos ter. Jesus sempre está no controle de tudo, não importa o quão longe nós pensamos estar dele. O barco estava a mais ou menos 5 quilômetros da margem. E para vocês que, como eu, não têm noção nenhuma desse negócio de distância, eu fui pesquisar na internet para conseguir entender alguma coisa, né? E aí eu descobri que o maior prédio do mundo tem 163 andares. O meu prédio tem 14, e eu já acho ele alto. Eu já tinha medo dele cair em cima de mim. 163 andares. Ele é tão alto que a velocidade do elevador dele chega a 64 km por hora. O elevador é muito rápido. Muito rápido. Porque é muito alto. E ele consegue pegar impulso para chegar até o final. Esse prédio tem menos de 1 quilômetro. Então, para chegar à distância que o barco dos discípulos estavam da margem, precisava de 5, no mínimo, né? 5 desses prédios deitados do maior prédio do mundo. Não é assim o prédio da esquina, não. É o maior prédio do mundo. É um arranha-céu. 5 desses deitados. E a Bíblia diz que era por volta de 3 da manhã. De 3 a 6 da manhã. Essa hora que o povo dorme, não é? Jesus não estava dormindo. Jesus estava prestando atenção. Jesus estava orando. E ele viu, mesmo daquela distância toda, ele viu os discípulos. E ele não pensou 2 vezes. Ele foi salvar os discípulos. Deus está sempre por perto. E Ele está sempre disposto. Nós só precisamos aprender a dizer: Deus, me ajuda. Pegar as nossas mãos e colocar todo o nosso peso nele. Porque como que você vai conseguir tirar alguém da água se ela está querendo se afundar mais? Opa, desculpa. Como você vai tirar alguém da água se ela está querendo se afundar mais? Não dá. A gente precisa se entregar por completo para Ele tirar os nossos medos, para Ele tirar a gente da água. A gente precisa se livrar, ou entregar para Ele, no caso, todas aquelas coisas que nos fizeram se atrair para a água, ou confiar em nós mesmos, ou confiar nos outros, ou confiar em coisas do mundo. A gente precisa se livrar dessas coisas. A gente precisa entregar essas coisas para Ele. Porque assim Ele vai conseguir pegar na nossa mão, nos erguer e nos levar de volta para o seguro, nos levar de volta para o barco. O mundo nos deixa com medo. O desconhecido do mundo nos deixa com medo. Mas a onipotência de Deus, a capacidade dele de fazer tudo, nos dá tudo o que precisamos para vencermos todos os nossos medos. E essa era a mensagem que eu queria falar para vocês hoje.